Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Jesus explica aos seus discípulos por que fala em parábola para as multidões. A parábola é um recurso de linguagem que facilita o entendimento daqueles que têm dificuldade de entender. Os discípulos de Jesus não precisavam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas ao povo, à multidão em geral, não lhe tinha sido dado esse entendimento. O povo simples não tem os mesmos conhecimentos e entendimentos daqueles que tiveram oportunidades na vida. Desse modo, eles precisavam de um recurso diferente para poder entender. O coração daquele povo havia se tornado insensível, diz Jesus. Eram tantos os sofrimentos que eles tinham dificuldade de entender. E o pouco que entendia se perdia por falta de recursos e da estrutura para aprofundar tais conhecimentos. Por isso, Jesus constata que quem não tem, perde até o pouco que tem. É um processo vertiginoso de empobrecimento que endurece cada vez mais o coração e os impossibilita de entender a mensagem de Jesus. As parábolas vêm como um recurso para quebrar esse ciclo de não entendimento e transformá-los em verdadeiros entendedores da palavra de Deus. Os discípulos são bem-aventurados, porque tiveram a graça de poder estar com Jesus e ver, ouvir, assimilar tudo o que ele ensinava. Quantos são os que queriam ter essa oportunidade e não tiveram? Diz Jesus para os seus discípulos. Quantos de nós hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e assimilá-la, mas não damos a devida importância para isso? Devemos, portanto, estar mais atentos e perceber as manifestações de Deus entre nós, para que a nossa vida caminhe conforme Deus quer. Assim seremos mais felizes e o nosso viver será mais tranquilo. Que possamos exercitar em nós essa sensibilidade para percebê-lo entre nós e entender o que ele quer nos dizer com os acontecimentos de nossa vida. Então, peçamos isso a Deus nessa nossa oração. Senhor, nós te pedimos que o nosso coração não se torne insensível, que nós possamos compreender com o coração, ver com os olhos, escutar com os ouvidos os mistérios que o Senhor deseja nos revelar. Venha Espírito Santo sobre nós e nos faça vislumbrar o que Deus tem para nós, as maravilhas que Ele reservou. Crie em nós um coração sensível, capaz de perceber a sua presença, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.